erguei as muralhas, e esperai a cobertura. Deus vos guie. Deus vos ampare e proteja, e permita que cada um dos presentes seja realmente um operário na seara do Senhor, na construção do grande edifício que se projeta e se deve realizar, porque não é um mito, mas uma possibilidade real. Deus vos ampare, seja com todos vós. Um amigo de todos e especialmente de alguém. 30. Em 11 de junho de 1937. Uma resposta. Meus amigos, meus irmãos, aqui venho, pela proteção dos bondosos guias, dirigir uma palavra necessária a quem se lembrou de mim, para dar uma resposta. Não me sinto com forças, para discutir pontos da doutrina, sou um mero aprendiz, no entanto, as palavras que foram ditas na comunicação em apreço, foram ditadas por mim. Esta certeza eu quero dar à pessoa aqui presente, neste instante, que deseja alguma palavra sobre ela. Devo dizer, porém, ainda que na minha insuficiência, que, para ser um médium desenvolvido, necessário se faz, não somente a espontaneidade da faculdade em manifestação, mas é preciso que o homem, ou a mulher que se dedica ao trabalho mediúnico, estude profundamente a doutrina, veja o que ela exige do seu caráter, da sua moral, da sua vida pública e particular. Médiuns há por toda parte. Dizem até que não há um homem que não seja médium, porque é faculdade inerente às criaturas humanas. Não sei se tem fundamento esta afirmativa. Acho, porém, que todo aquele que sente em si a vontade de trabalhar para a vinha do Senhor, deve, em primeiro lugar, fortificar-se na alma e no corpo, para a resistência física aos embates prováveis dos espíritos inferiores, no espírito, para que possa bem assimilar a doutrina e pô-la em execução. Ser um médium não é carregar fardo leve, ao contrário, é ele pesado. Discordo, ainda no meu fraco modo de pensar, daqueles que encaram a mediunidade como uma punição, um castigo. Um médium representa um condenado, um espírito falido, que tem esta faculdade para resgate das suas provas. Quando assim digo, não estou citando a minha opinião. Discordo deste modo de pensar, entendo que a faculdade mediúnica foi dada ao homem, para o exercício dos seus dotes intelectuais e morais. Aquele que estudou, aprendeu nas lutas da vida, e se tem mostrado capaz de dirigir-se e tomar sempre o partido mais acertado, deve ser um médium excelente, porque tem sempre em vista o ser fiel. Mas, pensar que ser médium é uma fantasia, como outra qualquer, mero engano, é trabalho árduo, fardo pesado. Encorajo meu filho, porque muito há a fazer na vinha do Senhor. Desejo que fortifique seu espírito primeiramente, que estude, que se faça assistente das sessões de estudo, para doutrinar a si próprio, e não se temo da presença dos obsessores, porque Deus guarda os que nele creem. As atrações são fato. Se tem princípio de moral, se tem bons sentimentos, servirá de atração, de apoio para os espíritos fracos. Se é um fraco, peça proteção divina. Falei o que desejava no momento. Perdoai-me, meus amigos, a incompetência da palestra tão curta, mas é preciso tranquilizar essa alma desejosa de fé. Não só dei aquela comunicação, como pretendo dar muitas outras pelo mesmo lápis que a escreveu. Deus vos guarde. Um nome, apenas para reconhecimento. Frederico. Em 11 de junho de 1937. Zelo. Meus queridos irmãos, Deus vos abençoe. Quero falar-vos, neste instante, sobre o zelo que a família espírita revela em favor da doutrina que defende, do zelo evangélico que os cristãos demonstram pelas teorias filosóficas da sua doutrina. Quanto é belo o devotamento de almas cristãs em defesa do evangelho, na propaganda constante de seus ideais. Quanto é belo e nobre dedicar-se o homem, pobre criatura ínfima da terra, cheio de erros e pecados, fraco espiritualmente, ao trabalho espírita, com afinco, denodo, alma e vontade. E tudo isso,
por amor de Jesus, por amor desse Cristo imaculado, que veio ao mundo demonstrar a piedade, a pureza, a humildade dos próprios pensamentos, atributos que ele deseja encontrar no homem bem-intencionado, para que a verdade possa, então, ser patente ao olhar da humanidade inteira. Quanto é apreciável, quanto é louvável essa dedicação. Esse zelo, porém, meus amigos, deve ser bem compreendido pelos homens e mais bem praticado. Sabeis o que é o zelo? Podereis definir, cabalmente essa qualidade, que distingue um homem crente do que não sabe crer. O zelo pela doutrina, o amor à causa cristã, compreendereis bem esse sentimento, para que possais externá-lo em verdade. É possível. Nem me é dado avançar o contrário. Entretanto, algumas considerações se fazem mister, em torno desse zelo preconizado às criaturas espíritas. A primeira vem a ser que zelar pela causa cristã, significa amá-la com todo o ardor da alma, não medindo os sacrifícios quando se tratar de mostrá-la límpida e pura como deve ser. Zelar a doutrina espírita, quer dizer evitar sobre ela o menor escândalo. Zelar a doutrina cristã, importa em se mostrar identificado com ela, de tal forma que o fazer bem seja a consequência direta do sentir, não havendo nisso o menor esforço, o mais leve constrangimento. É preciso, porém, notar que esse zelo é prudente e calmo, não refletindo sentimento violento algum da criatura que o possui, é uma dedicação espontânea. Vós, que sabeis amar e dedicais um sentimento verdadeiro, fraterno a qualquer criatura terrena, que estimais, sabeis que não há sacrifício quando se trata do objeto amado. O amor é voluntário, é dado gratuitamente, não encontra em sua passagem barreira alguma intransponível, é verdadeiro e leal. Pois assim também deve ser o zelo, o amor pela doutrina espírita. Tudo quanto dependa de vós para o seu progresso e expansão, deve ser voluntariamente oferecido, sem constrangimento algum. Mas, no momento em que o zelo despertar polêmicas e causar separatividades, então não será possível afirmar com segurança que sua origem seja o amor cristão. E contra esse zelo deverá cautelar-se o homem, porque a origem está na inveja, no orgulho, no egoísmo. Qualquer desses três defeitos representa um grande pecado. E o zelo que a esse origina, que nasce desses sentimentos inferiores, não pode ser, propriamente, o que se chama zelo. Dá-lhe outro nome, porque de zelo ele apenas tem o rótulo, dá-lhe outra denominação mais adequada. Meus amigos, o zelo cristão é o temor de ofender a doutrina, o sacrifício dos próprios sentimentos, para que o escândalo não venha. Necessariamente o escândalo há de vir, mas o Cristo disse, o escândalo virá, mas aí daquele por quem ele vier. Foi para vos dizer estas palavras, que entendi estar convosco hoje. Zelai pela vossa doutrina, meus amigos, não sejais vós jamais a pedra de escândalo, para que outros digam, ali vai um que se diz espírita, mas a sua vida não o demonstra. É assinante de todos os jornais espíritas, contribui para a manutenção de diversos centros, representa uma figura proeminente em diversas associações, é publicamente um espírita, mas os seus atos, a sua maneira de proceder, a sua própria vida social não é a vida de um espírita. O zelo que revela é apenas demonstrado por atos que não representam esforço. Se mete a mão na algibeira, encontra dinheiro suficiente para satisfazer os compromissos e dar esmolas. Pode ser assinante de diversos jornais, porque não lhe faltam meios para isso, mas isso que lhe faz não representa sacrifício. E todo o resto da sua vida, todo o seu moral, todo o seu feitio espírita não condiz com a doutrina do Mestre. O zelo é, por conseguinte, aparente. O âmago da questão está seriamente ferido por esse indivíduo. É preciso, meus amigos, que compreendamos e aprendamos a zelar nossa doutrina. Nós, os de cá, e vós, os daí, devemos ser aquilo que de fato somos, crentes evangélicos, devotados ao Mestre, e, por essa mesma razão,
leais cumpridores dos mandamentos espíritas evangélicos. O mundo, que tem a sua doutrina à parte, que vive dos seus faustos, das suas grandezas, que se enxovale na sua pseudo-moral, que desça onde é possível descer, porque assim o quer, tanto lhe faz subir como descer, é apenas querer. No entanto, ele não sobe, desce. Deus vos abra os olhos do entendimento e os ouvidos da razão, para que destas palavras, proferidas com a única intenção de vos chamar à realidade sobre o que é ser zeloso pelo cristianismo, possa resultar algum proveito. E, com esta fé, rogo a Deus preciosas bênçãos sobre todos vós, para que, meditando, refletindo, possais compreender que o vosso irmão e amigo tem alguma razão para vos falar desta maneira. Perdoai-me, e que Deus vos abençoe. Max. Em 15 de junho de 1937. Paz. A paz de Deus esteja com todos vós, meus amigos. Para que tal aconteça, recorrei ao alto, em prece, suplicando essa dádiva sublime do amor de Deus. Não espereis, porém, que, sem vossa aquiescência, essa paz se venha estabelecer em vosso meio. É preciso querer, guardar, amar e saber possuir a paz, para que esta permaneça entre vós. Os pensamentos contrários à paz bendita que Jesus ao partir deixou ao homem, afastam-na de perto das criaturas. Os pensamentos bons, de amor, a compreensão exata do que é a vida presente relacionada com a vida futura e o conhecimento desse passado, que a caridade de Deus não revela mas que o homem presente, fazem com que a paz permaneça no coração humano. Se, porém, a criatura afasta de si todos os elementos que atraem essa paz bendita, se enche de rancor, se não sabe perdoar, se enche de orgulho, de vanglória, se prejudica a seus irmãos, se tem inveja, porfias, questões e, depois, procura estabelecer a paz em seu lar, essa tentativa redunda inútil. O elemento principal para a morada da paz bendita, que o Senhor deseja entregar a seus filhos, e a amizade que eles devem ter ao seu semelhante, rejeitando qualquer pensamento de superioridade material. A superioridade moral não pode ser afastada nem prejudica. Porque, para existir, é necessário que se verifique, também, a existência da humildade e esta não representa defeito, é a virtude. Por isso, referi-me à superioridade material. O homem verdadeiramente superior sabe que quanto maior demonstração de humildade der perante seu Deus, tanto mais crescerá em seu conceito. Quereis ser grandes? Disse Jesus. Fazei-vos pequenos. A tudo preside, é claro, o sentimento verdadeiro da sinceridade. Meus amigos, quanto precisa o mundo dessa paz! Quanto necessita o próprio cristianismo desse sossego espiritual, que o amor de Jesus traz para este meio! Quanto carece o homem, particularmente, dessa paz ambiente que une as criaturas e as estreita numa felicidade que o mundo não compreende! E eu vos aconselho, quereis ser felizes? Quereis viver em paz e ter tranquilidade em vossas vidas? Fechai os ouvidos a influências do meio social em que viveis, cerrai-lhes os ouvidos. Se não quereis fechar as portas da ventura, velai, consultai o vosso próprio ser interior e vede se vossos sentimentos estão de acordo com o pensamento divino. Agi, então, dentro desse critério, e vereis que, procedendo desta forma, tereis a paz na consciência, entre todos vós e nos lares. Deus abençoe todos os seus filhos e permita que o cristianismo espírita se estenda de tal forma, e tão rapidamente que breve chegue o tempo em que cada homem seja um crente espírita e cada indivíduo um verdadeiro filho do seu Deus. Que a paz bendita de Jesus repouse sobre todos vós. João de Freitas. Em 15 de junho de 1937. Causas e seus efeitos. Meus amigos, meus prezadíssimos irmãos, fazeis bem todas as vezes que vos reunis em nome de Jesus. É este seu mandamento,
para cumprimento de sua promessa de estar convosco todas as vezes que vosso espírito, com fé, reclamar sua presença. Meus amigos, não fiqueis surpresos do que se passa no planeta em que habitais. O vosso olhar humano se estende por toda parte, mas tem uma órbita determinada que não pode ultrapassar. Para que vossos olhos divisem é necessário que vosso corpo se encaminhe de uma parte para outra, a fim de que as lentes da visão possam apreciar tal ou qual fato. Para nós, porém, há quem Deus permite descortinar o maior do vosso planeta, porque enxergamos com o espírito e não com os olhos carnais, como os homens. Não surpreendem os efeitos que se desenrolam na vossa terra porque a causa permanece de pé. E enquanto a causa permanecer de pé não poderá cessar o efeito. As moléstias espirituais são como as corpóreas. Todas as vezes que se quer aplacar uma dor sem se procurar sua origem, erra-se, porque, muitas vezes, a dor é o reflexo do mal. É ela salvadora, porque alerta o indivíduo para aquele ponto. Chama-lhe a atenção para a moléstia, que, sem ela, passaria despercebida. Assim as dores espirituais, todas têm origem. Os espíritas, bastantes vezes se tem dito isto nesse recinto, para que vossa memória não esqueça, não estão todos no mesmo grau de evolução. O que para um representa um pecado, ao ponto de causticar-lhe a consciência, fazê-lo sofrer pela falta cometida. Para outro não tem importância, foi um acontecimento banal, que se pode repetir inúmeras vezes, sem prejuízo. Esta é a opinião dos insensatos. Aqueles que são espíritas e cuja reflexão se vem fazendo à custa de experiências e dores, às vezes se alarmam com acontecimentos simples, que a mocidade não tem importância. Mas é que a mocidade vê tão somente o fato no momento, enquanto o adulto, o experiente, já lhe prevê as consequências futuras. Os espíritos não estão no mesmo grau de evolução, vós o sabeis. É preciso muita paciência, muita resolução, muita calma e muito tirocínio espiritual, para poder encaminhar estas hóstias de espíritos encarnados, todos eles, na sua maioria, influenciados pelas forças inferiores do além. Quem tem culpa? Qual a origem do mal? O descaminho com que os poderes terrenos deixam a rédea solta a estas coisas, permitidas na atualidade. Antigamente o zelo era bem diverso. A liberdade não tinha esta significação de licenciosidade, que hoje se vê. Ser livre, para ser desenfreado, para se não ter moralidade, para ser desobediente, para entregar-se livremente à prática de qualquer ato indecente, pecaminoso. Isto não é compreender liberdade. Ser livre para ter opinião própria, ser livre, para não ir na onda dos acontecimentos que prejudicam e dos quais as criaturas podem fugir em tempo, ser livre, para não se deixar arrastar na onda do mal, ser livre, para ter liberdade de querer, para falar, agir. Esta é a liberdade que se compreende. Mas hoje não é assim. A mocidade que se vê, ou num colégio, numa classe de estudos, ou numa universidade, no internato, ou ainda, segundo suas posses, num asilo, para instruir-se, educar-se, considera-se infeliz. A criança reclusa deseja copiar os outros que estão lá fora, sem lhes importar o que é que estão fazendo, simplesmente estão lá fora. Enquanto as que estudam está cá dentro. A influência do meio, meus amigos. Asilo espírita João Evangelista tem em sua defesa a falange luminosa que vós conheceis. Mas essa falange procura agir no ambiente próprio, porque é de sua obrigação, do seu dever. Não tem absolutamente ordem do mestre para violar consciências. Se lhe abrem a porta, penetra. Se lhe fecham, não o pode fazer, mesmo porque não é possível aferir o mérito de uma criatura, se essa criatura está obrigada a fazer tal ou qual coisa pela violência. Nós procuraremos sempre modificar o ambiente que cerca as pessoas bem-intencionadas. É por isso que dizemos aos mais velhos, aos diretores das crianças, aos professores, aqueles que as têm sob sua guarda, enfim,
A todos os bem-intencionados no sentido de edificar a moral da mocidade espírita, calma e prudência, inteligência no discernir e, sobretudo, clareza de palavras, para chegar ao alcance das inteligências. O mutismo, muitas vezes, é causa de desventuras e desastres, porque o indivíduo, para não perder sua autoridade moral, fecha-se, torna-se empedernido, transforma-se em esfinge impenetrável. Não se lhe conhece o pensamento, é difícil. O educador precisa descer ao nível da criança, precisa ser comunicativa, abrir-lhe os olhos como lhe abre os ouvidos. É preciso que haja educação, mas também é preciso, como disse o Cristo, fazer-se pequeno para ser grande. Meus amigos, nós vos socorreremos com toda a proteção e procuraremos fazer com que o zelo espírita João Evangelista progrida sempre, cada vez mais. Ajudai-nos, colaborai conosco. Irene. Em 18 de junho de 1937. Razões. Meus amigos, meus prezados irmãos, desça sobre vós a paz do Senhor. Cada criatura espírita deve conhecer a doutrina, procurando tirar dela o ensinamento de que tem necessidade para seu adiantamento espiritual e para compreender bem o porquê se fez espírita. Vós, que sois espíritas, respondei, não a mim, mas a vós mesmos, fiz-me eu espírita, unicamente para pertencer a esse rol, porque desejo auferir os benefícios que daí resultam. Fiz-me eu espírita, para ser sócio de qualquer agremiação proeminente, para gozar o prazer de ser tido como tal. Que motivos me fizeram declarar espírita? Terei dentro da alma realmente a convicção de que a religião espírita é um conforto, um baluarte para meu sustentáculo moral. Enfim, por que sou eu espírita? Veteranos da doutrina, que lhe conhecem o fundamento, têm lido obras de valor e assistido a diversas sessões públicas, em que se explicam os fenômenos espíritas, em que a sua filosofia é demonstrada para adiantamento dos que nada sabem, e aproveitamento e estudo dos pesquisadores da verdade. Esta doutrina traz para o homem vantagens, meus amigos. E vós, com vagar, havereis de ter paciência de me ouvir a respeito. O Espiritismo é a religião que conforta a alma. Espiritismo revela o além, mostra o ponto para onde a alma tem de seguir após o desencarne do corpo. Se vós tendes essa fé, ela pautará todos os atos da vossa vida, de acordo com esse pensamento. Andareis na terra, como quereis andar no céu, é a expressão. Médiuns, os médiuns são as janelas nas quais se debruçam os espíritos para serem vistos pelos homens. Cada médium é o expoente da verdade do espírito. E quando assim digo, não quero significar que sem ele não haveria doutrina. São os médiuns os elementos indispensáveis para adiantamento e progresso da doutrina espírita, mas se Deus não os houvesse formado como tais, encontraria certamente meios de fazer essa propaganda. Mas Deus entendeu assim, entendeu de revelar a palavra espírita através dos médiuns. Falo-a enquanto houver uma criatura sobre a terra, que tem ouvidos para ouvir e crer. Que pode fazer o homem contra o espiritismo? Vejamos num rápido estudo. Fechar todos os estabelecimentos espíritas, dar por terminada a propaganda espírita, proibir as conferências públicas, interromper as receitas e os conselhos mediúnicos, fechar todos os estabelecimentos que se dediquem à propaganda espírita. Pergunto a vós que compreendeis, cessarão as comunicações do além? Estareis vós crentes de que elas cessarão? Responderei, como eu, de público, não. Porque onde houver um médium, a palavra de Deus se fará ouvir. Nas grandes perseguições aos cristãos, eles se reuniam nas próprias catacumbas, para louvarem a Deus. E eram homens. De que não disporá o Espírito, que é invisível, para instruir as massas em seu favor? Se o homem, dotado de força de vontade pode e quer, o que não fará o Espírito invisível aos olhos das potestades terrenas? Tudo. A influência do bem se fará sentir. O médium será intuitivo,
terá incorporação, será um psicógrafo. De forma que as mediunidades se multiplicarão, não faltará ao povo espírito o alimento que vem do alto. Coragem, meus amigos, coragem para viver. Espiritismo é vida, fonte de luz. Não vacileis, continuai vossos passos adiante. E médiuns que sois, sede também cada um atalaia do seu posto vigilante. Não fraquejeis, meus amigos. Não fecheis a boca às palavras dos espíritos, não intercepteis a vinha do espírito que por vós quer se manifestar. Não vos recuseis, deixai-o falar. Deus guarde a seara espírita e abençoe os homens de boa vontade. Viana de Carvalho. Em 18 de junho de 1937. Prudência e fé. Meus irmãos, meus amigos, discípulos, que sois, do Divino Mestre, cristãos, que vos reconheceis, Deus vos conceda sua paz. Venho concitar-vos, meus caros irmãos, a que continueis serenos e fortes, lançando mão dos recursos que Deus vos oferece, dos quais o principal é a prece, para dominar o ambiente pesado desenvolvido em torno do Espiritismo neste instante. Não somente na casa de João Evangelista, mas em diversas associações espíritas, os espíritos bem-intencionados procuram sanear o ambiente. E o fazem para favorecer os encarnados, assim como para abrir à luz da verdade os olhos dos espíritos inferiores, que buscam empanar o brilho da justiça, do amor e da caridade. Quando as instituições espíritas têm um fim nobre, elevadíssimo a realizar, qual seja o de amparar, fortificar, encorajar e preparar almas encarnadas para o verdadeiro futuro, entes inferiores de mal pensar, procuram estabelecer a cisânia e a desídia nesses núcleos, visando apartar o que deve estar conjugado, unido, forte. Quanta prudência é necessária aos instrutores e diretores de agremiações deste gênero, para que possam aparar os golpes tremendos da treva, cujo objetivo é prejudicar criaturas encarnadas, muitas das quais ainda em primeira infância. Não vos enganeis, meus amigos. Todas as vezes que uma instituição desta ordem procura, licitamente, pelo amor consagrado a Deus, pela dedicação a Jesus, cumprir o seu dever, na altura da fé que professa, infelizes irmãos, sem luz, tentam, por todos os meios, manchar o que é honesto e puro. Entretanto, as organizações espíritas, que, por infelicidade, se desviam da justiça por onde deveriam trilhar, não encontram tantos embaraços, tudo lhes é fácil. E por quê? Porque os espíritos inferiores, satisfeitos com a orientação que conseguem plantar em tais meios, não encontram razão para as perseguir. Se, porém, o espírito de retidão e justiça domina instituições de caridade, os espíritos inferiores não se comprazem com esta beleza do expoente evangélico cristão, e, então, buscam manchá-la, insinuando intuições pérfidas, malévolas, em criaturas que deveriam estar disciplinadas pelo amor cristão e consagrados a Deus, compreendendo melhor suas obrigações. Por isso, não é demais dizer para os presentes, o tempo é de prece. Os que não sabem crer, naturalmente não lançam mão desse meio, para dominarem a situação que, por toda parte, cada vez mais se agrava e acentua. Os crentes, porém, ainda que em número diminuto, podem e devem fazê-lo. É preciso orar fervorosamente, para que os espíritos trevosos sejam iluminados, e, assim, larguem as insinuações pérfidas, deixem seus hábitos pecaminosos, fujam dessas insinuações malévolas e encontrem, enfim, no caminho da regeneração, para bem próprio e sossego dos outros. Meus amigos, espero que vossa fé se alente com essa promessa inabalável do Cristo, aquele que perseverar até o fim, esse receberá o galardão. Mas o que desanimar em meio da tarefa, terá cumprido em parte seu dever, não terá concluído sua obra. Portanto, vanguardeiros da doutrina espírita, da ciência espírita, da filosofia espírita, passo acelerado,
sempre à frente, nunca recuando. A paz do Senhor Jesus entre em vossos cérebros, permaneça em vossos espíritos e habite em vossos lares. Tiago. Em 22 de junho de 1937. Um aviso. Meus amigos, minha saudação para vós será igual à dos espíritos do bem, que vos dizem, paz. Se bem que procurando divisá-la, muitas vezes eu não a enxergo, todavia, desejo-vos paz. Não venho em defesa dos espíritos inferiores, porque sei que eles realmente são portadores de fluidos e intuições que vos prejudicam, não os defendo nem acuso. A ação benéfica dos bondosos guias que os ilumine, que os intua, no sentido da prática de melhores atos. Para vós, porém, meus amigos, meus irmãos, um aviso. Os espíritos inferiores não batem a portas que se encontram guarnecidas, e, se batem, não as violam. É preciso que saibais desta verdade. Em melhores palavras, se os vossos espíritos estiverem bastante amparadas pela fé, se o vosso moral concordar com as teorias espíritas, que todos os dias vos são pregadas, certamente estareis fortemente guarnecidos, para evitar os tantos ou quantos ataques violentos dos inferiores. Se, porém, as portas das vossas almas estão fracas, se a ferrugem os consome, se os tesouros ocultos nos vossos corações são daquela espécie, que a traça rói, então, meus amigos, vós não estareis fortes e esses elementos poderão entrar. Notai as minhas palavras, são a expressão da verdade. E falo pausadamente, contra o meu costume, para que as minhas palavras possam ser medidas, compreendidas e gravadas. Notai, é a minha expressão, que, em todos os lugares onde os espíritos inferiores penetram para dar intuições maléficas, há sempre um certo número que as não recebe. E por quê? Porque esse número é formado pelas criaturas intencionadas para o bem, porque esse número acredita nas comunicações que lhes são enviadas, nos avisos que partem do alto e se precavem para evitar males futuros. Logo, se os espíritos inferiores penetram em agremiações onde não deveriam entrar e conseguem fazer prosélitos, é porque estes são da sua laia. Não podemos fugir, é porque estes são também espíritos fracos, que pactuam com as insinuações. Desde que não há obsessão, porque a obsessão exclui esse argumento, é o caso do indivíduo dominado pelo espírito inferior, significa que ele é quase um irresponsável. Desde que não há obsessão, e tratando-se de espíritos equilibrados, compreendedores da verdade, que sabem até de cor as instruções recebidas do alto e as podem repetir, porém fazem exatamente o contrário, a culpa é repartida. Naturalmente o espírito inferior não deveria penetrar em agremiações para insinuar o mal, mas também, se não encontrasse adeptos, não entraria. Esta é a verdade. Agora, qual é o aviso que vos venho dar? Venho dar-vos o seguinte aviso, que aliás, já foi transmitido particularmente. Eu aqui estou alerta. Tenho procurado evitar, por todos os meios, qualquer dos meus lances antigos. Mas talvez seja preciso voltar atrás. Meus amigos, silenciemos um pouco. A palavra vale alguma coisa, mas o silêncio, às vezes, vale mais. Pausa. Guardai estes avisos, guardai estas instruções, que não vos são dadas em linguagem tal que não as possais compreender, estão ao nível da mais rudimentar inteligência. Disse e repito, os espíritos adiantados trazem luz, os espíritos adiantados a ninguém coage, dão plena liberdade de ação. Não me considero ainda nesse números, e, podendo evitar males pelos modos porque sei, faço. Guarde-vos Deus de todo mal, é o meu desejo. Consigam as luzes baixadas do alto penetrar nos vossos corações e espíritos, é o meu voto. Apesar de toda a minha rudeza, de toda a minha maneira de ser extravagante, considero-me um dos vossos amigos. Deus vos guarde. Abdul-Hamid Azar. Em 22 de junho de 1937.
Especiais recomendações. Irmãos e amigos, desça sobre vós a paz que vem de Jesus, nosso Senhor. Meus amigos, meus prezados irmãos, houve um tempo em que meu espírito foi chamado, pela invocação de uma prece e pelo pensamento amigo dos terrenos, para dar o meu apoio, aceitando a incumbência de diretor espiritual desta casa. Houve um tempo em que demorei a responder a esta consulta, não porque o meu espírito vacilasse no cumprimento do dever, mas para dar tempo ao homem de uma reflexão madura, de um estudo sobre o caso, então presente, de uma resolução acertada. E, assim, ansiosos esperaram pacientemente aqueles que desejavam levantar o edifício moral que representa esta obra, até que, vendo eu que a sua resolução era formal no sentido de que se abrissem as portas deste asilo para a recepção de crianças necessitadas, acedi prontamente ao seu desejo. Algumas vezes tenho vindo à vossa presença para vos falar sobre o assunto. Hoje parece-me indispensável que o faça, não para vos reprovar, não para me desligar do compromisso, porque, mercê de Deus, caminharei sempre para a frente. Venho para vós encorajar, lembrar os tempos antigos, de grandes lutas, para vos fazer sentir que a vossa memória se encontra apagada, no que diz respeito às grandes dificuldades, ora vencidas. Venho para vos lembrar que o mar revolto das dúvidas encontra-se calmo, sereno, esperando tão somente que o batel da fé singre tranquilo as suas águas. Venho para dizer às criaturas humanas que o amor pela causa do Cristo nunca deve arrefecer num peito cristão, que o amor pela causa evangélico espírita nunca deve esfriar no coração do crente, e lembrar-lhes que as hostes infelizes do além, pobres irmãos sofredores que se cercam dessas nuvens densas, que empanam o brilho da luz, para dissipar, aproximam-se lentamente de toda a agremiação desguarnecida. Não vos considero desguarnecidos por falta de fé. Penso, porém, que vossa reflexão não está muito firme, não está muito sensata e não se tem demorado caridosamente sobre certos pontos, como eu espero que o façais. Asilo espírita, cujo nome se liga ao meu, não deve fugir aos seus propósitos, nem voltar atrás dos seus compromissos. O ponto principal da fundação desta casa, que me foi concedido e eu aceitei religiosamente, foi o amparo à infância desvalida, a mão à velhice desamparada. É certo que assuntos de outra espécie de prática têm sido realizados aqui dentro, tal qual a propaganda pela imprensa, a publicação das palavras do alto. Nada disto é reprovável, mas tudo isto é extra-programa. Resta, pois, que aqueles que se encontram firmes nunca se esqueçam. O Asilo Espírita João Evangelista foi fundado para o amparo à criança desvalida e para a proteção à velhice sem amparo. Não fuja ele ao seu programa. Como vos disse em começo, não vim para reprovar este ou aquele ato, tal ou qual pensamento, mas para concentrar vossas forças, arregimentá-las, conjugá-las num bloco forte, coeso, de forma tal que, se houver possibilidade de um só pensamento diretor para as coisas terrenas concernentes ao asilo, que assim seja. Coragem, meus amigos. A palavra da Escritura é: quem põe a mão ao arado não deve voltar para trás. Nós o fizemos todos em presença daquele que diante de nós foi o modelo vivo da santidade. Nós o fizemos, embora fracos, desprotegidos da terra, incompreendidos pelos homens. Hoje, mercê da sua glória, mercê da sua caridade, da sua amizade sem igual para todos, do seu amor desvelado pelas criaturas humanas, nós, do plano da outra vida, onde vós atingireis muito breve, os tempos correm, meus amigos, queremos velar pela segurança desta casa. E nós o faremos, despertando-vos, sacudindo-vos as impressões, chamando-vos ao vosso posto e fazendo-vos ver que não há dificuldades que uma tenacidade caridosa não possa vencer. Para frente, meus amigos. Deus vos guarde. João Evangelista. Em 25 de junho de 1937. Palavras de animação e conforto.
Meus amigos, meus queridos irmãos, muito prazer sinto sempre em estar em vosso meio. A vossa presença conforta-me, oxalá possais dizer o mesmo, no que diz respeito à minha. Procuro sempre, na medida das minhas parcas forças, concorrer para o vosso adiantamento, para o interesse que me desperta o asilo espírita João Evangelista, que é real. A esta casa devo o maior bem espiritual que Deus me poderia ter concedido. Ela representou, na vida de alguém que me é muito caro, um verdadeiro farol a iluminar as brumas dos horizontes espirituais. Esta casa foi que acendeu a luz no seu espírito perturbado, que não compreendia as coisas eternas e não sabia ler nos decretos da providência a verdade, a justiça de todos os seus atos. Os tempos correram. Tudo mudou. Felizmente posso estar tranquila, e o meu espírito, procurando elevar-se pelo adiantamento, pelo estudo, pela caridade, desenvolve a sua atividade em favor de outras criaturas do que também necessitam de igual conforto. Meu caro amigo, porque estou aqui, tu sabes, não é preciso que eu diga, estou aqui para te dar tão somente mais uma prova de que na realidade estou tão ligada à tua vida, quanto estava quando aqui vivia. Acontecimentos que, para nós, os espíritos, não têm o alcance que têm para os materiais, servem de motivo a mais uma afirmação de minha existência, de minha vida como espírito. Tenho acompanhado todos os teus passos e observo, igualmente, o teu desejo relativamente a esta casa. Praza aos céus que tudo quanto meu espírito planeja em favor desta instituição, possa encontrar apoio no teu pensar, no teu querer, no teu amor. Vós, minhas irmãs, que tanto vos esforçais pelo progresso do asilo espírita João Evangelista, não desfaleçais quando parecer que o vosso trabalho é improfícuo. Eu quero congratular-me, muito especialmente hoje, com essa criatura incansável, que, sacrificando sua própria saúde, ainda pode angariar uma migalha de tão boa vontade para o pão das pequenas exiladas. Eu quero congratular-me com essa alma, por todo o bem que deseja fazer, e provar-vos, mais uma vez, que aqueles que nada têm para dar ainda muito podem fazer se são cheios de boa vontade, se têm realmente desejo de praticar a caridade. Meus amigos, todo o bem que se produz para o asilo espírita João Evangelista tem repercussão no alto. Da mesma sorte que as falhas das criaturas são assinaladas indelevelmente nesse éter que não se apaga, igualmente as boas ações, os bons pensamentos, os bons juízos nele ficam impressos, nele ficam, igualmente, inscritos indelevelmente. Meus amigos, eu quero me despedir de vós, fazendo votos pelo vosso progresso espiritual, pelo progresso espiritual do asilo espírita João Evangelista, pelo adiantamento de todas as meninas, pedindo, encarecidamente, a Deus que todas elas, mesmo aquelas que não pertencem mais a esta casa, tenham nos seus espíritos gravada a imagem daquele que tanto as amou, ao ponto de dizer: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus, meus amigos, é das almas puras, das almas cândidas, e vós confundis, muitas vezes, criaturas humanas com espíritos. Muitas vezes, o vosso pensamento macula espíritos, porque vós não pensais nos corpos, nas figuras materiais, que deslizam diante de vós. Meus amigos, as almas puras precisam ser descobertas, porque se ocultam. Elas habitam, às vezes, corpos que supondes impuros, mas não se contaminam. Vivem da essência do seu pensar, vivem do amor divino, vivem pelo desejo de fazer bem. Deus ampare a todos os presentes, fortalecendo a fé. E a ti, caro amigo, encoraje sempre na senda do dever, do amor cristão, da fraternidade para com todas as criaturas humanas. Deus vos ampare. Maria Luísa. Em 25 de junho de 1937. Comemoração de São Pedro. Meus prezados irmãos e amigos, discípulos de Jesus, filhos do mesmo Deus,
que a sua paz bendita repouse entre vós. Meus amigos, o mundo cristão celebra, hoje, a comemoração do pescador da Galileia, chamado Príncipe dos Apóstolos, chefe da Igreja cristã, e, simbolicamente, o chaveiro das portas celestiais. Celebra o mundo cristão a glória de Pedro, e fala em festa, com foguetes, com testemunho de alegria, sem, entretanto, a preocupação sincera do que lhe possa ser agradável. Essas comemorações, assim celebradas, transformam os dias naturais em dias festivos, todos se rejubilam, todos se alegram. Mas ninguém procura sondar o pensamento do grande apóstolo, para saber, efetivamente, o que lhe é agradável e fazê-lo neste dia. Meus amigos, pensar em Pedro, o apóstolo do Senhor, como o chaveiro do céu, não é acertado. Deus a ninguém deu essa atribuição. O caminho para o céu foi aberto por Jesus, que disse categoricamente: tomai vossa cruz e segui-me. Os que assim fizeram, os que lhe acompanharam os passos, cuidando da verdade da doutrina e exemplificando-a entre os homens, esses estão, certamente, caminhando pela estrada em que Pedro caminhou e alcançarão, naturalmente, a meta que ele atingiu. Pedro, o apóstolo do Divino Mestre, nunca quis ter nem jamais teve supremacia alguma sobre seus companheiros. Ele foi apóstolo do Senhor, discípulo de Jesus, sempre pronto a, com sua palavra ardente, defender-lhe a doutrina, dando o primeiro passo, desde que se tratasse de pensamento justo, de uma obra dedicada ao Mestre. Sempre foi humilde, dedicado e bom, sempre profligou o erro com energia, e sempre falou severamente, todas as vezes que o mundo errava e quando os próprios discípulos necessitavam de sua palavra augusta. Mas imaginar que Pedro teve o pensamento indiscreto de querer ser mais do que qualquer dos seus companheiros, nunca jamais isso poderá ser tido em conta de verdade. Porque ele ouviu dos lábios do Mestre aquelas palavras que tão bem conheceis e que hão de passar de século em século, até se perderem na noite dos tempos. Quem quiser ser grande, faça-se pequeno. Pedro jamais teve a ideia de se mostrar como hoje o pintam, homem severo, de chaves à cinta, permitindo a entrada àqueles que considera justos e afastando, como réprobos, os pecadores. Nem Deus lhe conferiu essa autoridade, nem ele jamais pensou em atribuí-la a si próprio. Quem quiser comemorar esta passagem, que a Igreja hoje festeja, relativa ao grande apóstolo, lembre-se de fazer qualquer coisa que lhe seja agradável. E o que pode agradar a Pedro? Ele, que se encontra em altitude bastante elevada, que não precisa de encomos e não aceita louvores nem lisonjas, que não espera dos homens a menor recompensa de sua dedicação, que é possível fazer para contentar Pedro? Tão somente executar a vontade do seu Mestre, como ele próprio faz, obedecer-lhe os preceitos, porque ele também obedece, cumprir as leis, porque ele também cumpre, amá-lo, porque ele também o ama, e exemplificar, na vida, o amor cristão, o amor para com o próximo, porque ele assim o fez e assim o faz. Meus amigos, ser agradável a Pedro é lembrar-se dos pobres, dos necessitados, é acudi-los na miséria, é amá-los com verdadeira ternura, é ser, enfim, humilde e bom de coração. E isso significa testemunhar solidariedade ao grande apóstolo. Meus amigos, dentro de uma casa espírita, aliás, em qualquer outro templo, a verdade deve estar acima de tudo, pairando, sobranceira, acima de qualquer sentimento, deve estar aliada à justiça, sendo, ela própria, correta e exata, como de fato é a justiça divina, deve ser mansa, como a humildade, e generosa como a caridade. A verdade, acima de tudo. Quem falseia o princípio da verdade não é digno de consideração. Por isso, repito, dentro de uma casa espírita, a verdade acima de tudo. E, em nome desse Pedro que vós hoje comemorais, a quem o mundo festeja da maneira ruidosa porque vedes lá fora, com o pensamento completamente afastado dele,
procurando tão somente divertir-se gastando as horas da noite talvez da maneira mais imprópria a essa comemoração. Quem quer festejar a Pedro, quem lhe quer ser agradável, consagre-se, efetivamente, ao verdadeiro amor cristão. Dedique-se à verdadeira obra de evangelização das criaturas. Empregue seu tempo, o seu talento, se o possui, sua energia, em testemunhar, perante o mundo, que está completamente divorciado dos seus princípios orgulhosos, da sua maneira de pensar incorreta, e coloque a justiça, a verdade e o amor do próximo acima dos preconceitos banais com que a sociedade se enche e se apresenta, taxando leis, ditando-as, como se merecesse ser julgada pelas próprias leis que consagra. Bem ao contrário disso, a lei que a regula é a lei de Deus, imparcial, correta e justa, que a todos atinge igualmente. Meus amigos, sede amigos do grande apóstolo, louvai-o, engrandecei-o, agradecei-lhe a assistência, mas sede, também, corretos, dentro da verdade e da justiça, se lhe quereis ser agradáveis. É a única maneira de satisfazer a Pedro, e, como tal, principiai, doravante, se ainda não começastes, a ser desde hoje, copiadores fiéis dos seus passos, das suas ações, da sua nobreza de caráter, do seu princípio de humildade, e, sobretudo, do seu grande amor cristão. Paz a todos os homens. Sarto. Em 29 de junho de 1937. Sobre o perdão das injúrias. Meus amigos e meus irmãos, eu vos saúdo com todo o amor de um espírito cristão. Desejo o vosso adiantamento e a compreensão exata da doutrina que professais. Escutastes a leitura de comunicações sobre perdão. O perdão, meus amigos, é, realmente, cristão. Outras crenças, porém, em vez de pregarem essa maneira piedosa de esquecer as ofensas alheias, preconizam a vingança. É assim que há doutrinas, no mundo, pelas quais o ofendido tem direito de vida e morte sobre o seu perseguidor. Para o homem, está nos seus brios tirar a revanche de todo ato ofensivo à sua honra. Daí, ensinar-se o cavalheirismo, a bravura, na sociedade. Os homens de têmpera antigo e caráter rígido, ensinavam aos filhos não guardarem para amanhã a vingança que deveria ser exercida hoje. Houve, até, uma época, em que as próprias mães faziam os filhos jurar, quando crianças, que, futuramente, adultos, vingariam a morte dos pais, no caso de terem estes sido assassinados por inimigos. As mães concorriam para que a nobreza da raça não ficasse extinta, dizendo aos filhos: está no teu brio, na tua honra, vingar a morte de teu pai. A vingança era, assim, pregada como o prazer dos deuses. E os homens de brio eram aqueles que faziam jorrar sangue, para lavar a honra da pessoa ofendida. Tudo isso, meus amigos, é falso, nada disso é verdadeiro, nada é real. Essa dignidade ofendida, cuja mancha se limpa à custa do sangue alheio, é uma dignidade falsa. Sangue derramado nunca lavou a honra de ninguém, bem ao contrário, se a honra está enlameada, ainda mais enlameado ficará o espírito, porque se tornará criminoso, culpado, quando, dantes, era apenas vítima. O sangue não lava a honra de ninguém, gravai-o no vosso pensamento. Quantas vezes indivíduos que se julgam ofendidos em sua honra pessoal, projetam um crime, aguardam, tão somente, a oportunidade de o realizarem, supondo que depois de o haverem praticado, poderão aparecer limpos na sociedade. E esses que tais riem e diminuem nos outros, que pensam de maneira diversa. Se um fato escandaloso vem ferir os brios da sociedade, produzindo-se dentro de certa família, o respectivo chefe, na opinião dessa gente insensata, está na obrigação estrita de eliminar a vida do causador de sua desgraça. Teorias falsas, que prejudicam. Porque, não possuindo o homem uma vida só e tendo o espírito que voltar à carne em vidas sucessivas, prestará conta imediata do crime que houver praticado,
e a afronta que supôs levar, derramando o sangue da vítima, redundará em prejuízo para o seu próprio caráter de espírito. Ele terá que pagar, à prova de fogo, aquilo que fez o outro padecer. Não admira que isso aconteça entre homens descrentes. Pois se eu, como espírito, tenho ouvido crentes espíritas pronunciarem esta frase, se fosse comigo, isto não ficaria assim. Em tais momentos tenho ímpetos de dizer a essa criatura, que de tanto zelo se enche, ao ponto de esquecer a doutrina que professa, para dar àqueles que não creem, satisfações que não merecem, porque te fizeste tu espírita? É a pergunta que me vem à vontade de realizar nesses instantes. Nem sempre me é possível fazê-la, mas se fosse, eu a faria. Porque esses são espíritas unicamente para lerem comunicações belas, elogiarem a doutrina, para estudarem e apreciarem uma preleção edificante sobre caridade. Quando se trata do amor fraterno, quando se trata de perdoar injúrias, sejam de que altura forem, por mais fundo que o golpe os fira, então eles não são mais espíritas, mostram-se tais quais são do lado avesso. E o avesso é a maldade que ainda não se corrigiu, é o sentimento não cristianizado, é o espiritismo aparente, que serve apenas para limpar a fachada, como se faz nas casas, nada mais. Por dentro ninguém quer saber o que vai. Não, meus amigos, compreendei a doutrina espírita em toda a sua profundeza, em toda a sua grandeza moral, em toda a sua espiritualidade, em toda a sua munificência, e, também, em toda a sua caridade. O perdão às ofensas é necessário ao homem. Nem se diz que o ofendido permaneça debaixo do mesmo teto que o ofensor, não se lhe pede sacrifício de tal monta, porque a esse ponto só chegam os que realmente estão em alto grau de espiritualidade. Do contrário, o homem é sempre o homem. Afaste-se do perigo, fuja do lugar onde se sentiu injuriado, mas não exerça sobre quem quer que seja a vingança, porque Deus a proíbe, e um crime não pode lavar outro. Se o pecado foi monstruoso, se a ofensa moral foi grande, não se segue, por isso, que um crime possa apagá-la. Pelo contrário, longe de ser um crime, permanecerão dois. Essa é a verdade, a realidade espírita, e não convencer espírita somente de rótulo, convencer espírita de verdade, porque só esta doutrina, enraizada no coração do homem, poderá realmente dominar-lhe os ímpetos, refrear-lhe os maus instintos, dando-lhe a educação moral de que precisa. Sede espíritas de fato, meus amigos. Spínola. Em 29 de junho de 1937. A verdade do amor. Meus amigos, meus prezados irmãos, Deus vos conceda a sua paz bendita. Vós sabeis, caríssimos irmãos, que há afeições na terra tão sólidas, tão firmes, tão verdadeiras, que nem o tempo destrói. Essas criaturas, às vezes, se encontram próximo uma das outras, outras vezes distanciam-se por motivos eventuais da sorte, o destino, o caminhar da vida as atira para distante uma da outra, mas o laço indissolúvel espiritual, que as prende, não se quebra, torna-se cada vez mais sólido, estreito, mais apertado, mais íntimo. São as afeições que resistem a todas as provas, são as afeições aprovadas por Deus, porque representam o sentimento verdadeiro, altruístico, que o homem não poderá destruir, porque é bem alicerçado no íntimo dos espíritos. Pois bem, entre essas afeições salienta-se o amor de mãe ao filho, esse amor que, uma vez nascido, coisa alguma poderá fazer arrefecer. Argumentareis vós, talvez, e com razão, sobre o caso das mães desnaturadas. Meus amigos, não argumenteis com exceções, elas servem somente para a confirmação da regra, são postas à margem, não são elas que formam as leis, não são elas que formam a verdade, pelo contrário da verdade se desviam. A verdade é que o amor de mãe é o amor por excelência. Quando dois espíritos na vida se encontram, humanizados, se encaram e percebem que há alguma coisa entre eles a que não podem fugir,
a que não podem escapar. Alguma coisa de profundo e sagrado existe de fato entre essas criaturas. São as vidas anteriores, vidas em que caminharam juntos, em que tomaram o peso da mesma cruz, em que tiveram a mesma felicidade, em que sorriram pelos olhos um do outro, em que se entenderam no mais simples gesto. Enfim, são vidas em que um foi